Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui, né? A gente continua o nosso processo. Como tá vocês? O tempo aqui no Salvador, né? Bahia, tá meio assim nublado, meio chuvoso. Tá um clima assim bem agradável, né? E aí, como tá vocês aí nos seus locais aí? Aonde vocês estão aí? Eu sei que tem gente aqui de Brasília, do Espírito Santo, do Imperatriz, tá? Eu sei que tem gente aí de vários lugares, tá, pessoal? Tá crescendo, tá, pessoal? Tá o canal, as pessoas que estão parando para ouvir meu vídeo, elas estão percebendo algo que elas estão se inscrevendo, tá? Porque eu nem faço campanha aqui para você se inscrever, para dar like. Você não veio no meu vídeo eu falar isso, tá? Eu quero passar o conhecimento, a informação, que eu sei que isso que é importante para você despertar, ter uma conexão com a espiritualidade. O meu intuito é esse aqui, tá? É uma doação de energia também, né? Porque a maneira que eu me expresso, a energia, então, eu estou doando como é que se diz? Essa energia para vocês. E muitos têm sido atraídos por essa energia e essas informações que eu trago aqui, tá? Teve até agora um, um inscrito do meu canal, né? Ele perguntou: "Oi, irmão, qual bom estudo? Gostei do estudo, tal, gostou do estudo, tal", me parabenizando, né? Digo, não, obrigado, tal, não sei o que. Ele disse, qual é a literatura que você usa para fazer esse estudo aí? Eu uso toda a literatura, tá? Espirituais, né? Cristã, tá? Uso toda a literatura, uso também coisas de psicanálise, de psicologia, tá? Eu uso toda essa literatura. Agora, você tá, essa pessoa deve estar perguntando, né? Porque como é que eu consigo unir tudo isso aí e encaixa perfeitamente? Por isso que ele estava me dando parabéns, tá? É isso, é porque eu já tenho um estudo, né, nessas áreas e eu conheço tanto a Bíblia também, essas coisas. Então, eu me baseio, a nossa fé é baseada em Cristo e nos profetas e nos apóstolos. Está escrito lá, né, que o nosso fundamento está em Cristo, nos profetas e nos apóstolos, tá? Então, tudo aquilo que está escrito aí que Cristo, os apóstolos trouxe, a gente examina, eu tiro um tema, né? Ontem mesmo o tema foi o quê? Foi. Lembra o tema de ontem? Então, eu tiro um tema, tá? Por exemplo, crescimento espiritual. Eu tiro, vamos ver o que é que Cristo, os apóstolos falam sobre isso, tá? E eu aí uno essas coisas, tá? Para trazer uma compreensão, pessoal. Porque a gente não pode dizer assim, isso aqui é verdade. É por isso que eu não estou unido a nenhum grupo religioso, tá? Porque eu uso esses conceitos, aquilo que tem verdade, que eu sinto intuição, tá? Até para eu escrever meu texto aqui, eu pego de vários contextos espiritualistas, né? Mas eu pego cada parte, porque tem algumas partes em alguns livros, alguma literatura espiritualista que está fora da espiritualidade, tá? Eu só pego aquilo que tem a ver com a mensagem que eu quero passar aqui, que é totalmente a essência da verdade. É isso que eu faço, tá? Por isso que você vê que muitas pessoas confirmando no coração que é verdade e tal. E isso é o meu espelho, tá? Vocês vão dar
como é que se diz? Para ver se eu estou verdadeiramente na direção da espiritualidade, tá, pessoal? Porque eu posso me desviar, tá, pessoal? Sou ser humano igual a você, tá? Se vocês têm fraqueza, eu tenho também. Eu posso me desviar. Mas é isso. O que eu prezo é essa essência da verdade, é andar nessa. Por isso que eu sigo a minha intuição, tá? Quando eu estou lá lendo, escrevendo qualquer literatura, eu tiro um tema, eu estou vendo aquilo e a intuição falando comigo. Isso tem verdade, isso é de acordo com a espiritualidade. E eles vão me intuindo e eu vou escrevendo aqui o texto que eu vou falar para você, tá? É assim que eu faço, tá? Eu uso toda a literatura, todos os livros que tem aí, tá? Temas que tem falado aí pela espiritualidade, tá? Eu falo todos eles, tá? Alguns estão fora da espiritualidade, eu venho aqui e corrijo. Não é assim tal. Eu venho aqui e corrijo. Eu já bati aqui em Chico e em Francisco, né? Você sabe como é bater em Chico? Eu já meti o pau aqui nos evangélicos, nos católicos, nos espíritas, nos espiritualistas. Não. Não é para. É para que a gente eh, entre na verdade, pessoal. Porque o que vai alimentar nossa alma, nossa essência, é a verdade. Sem essa, quando tem engano, você não cresce. Porque o crescimento só quando você começa a se alimentar da essência da verdade. Por isso que tem alguns grupos, tá? Aí da matrix religiosa, tá? Tá? Vários, tá? Vários grupos que tem pessoas que têm muitos anos, pessoal, num grupo e não crescem. O que é que está acontecendo? Você vê que tem pessoas aqui, eu vou fazer um ano ainda aqui do meu canal aberto, a gente não tem nem um ano, tem pessoas aqui que cresceram grandemente no meu canal, pessoal. Já está até ensinando coisa, o espírito já está usando ela como um canal da espiritualidade. Mas tem pessoas que têm 30, 40 anos em um grupo aí religioso. Não vou dizer qual, tá? Mas é muitos, tá? Então, o que é que acontece? A pessoa não cresce, não evolui, não melhora como pessoa. Tem alguma coisa errada aí, tá, pessoal? Tem alguma coisa errada como é que se diz? A gente precisa observar isso aí, né, pessoal? Porque não podemos ficar como é que se diz, nessa estagnação. É o que eu falei ontem, né? Na síndrome de Peter Pan, tá, pessoal? A síndrome de Peter Pan, porque a gente tem que crescer. Mas a gente tem que crescer como? A gente tem que crescer num desenvolvimento, a gente tem um desenvolvimento integral, né? É aquele desenvolvimento. A gente falou ontem, foi aqui, ó. Eu abri agora aqui, falamos sobre o humanismo espiritual. Então, por quê? O que é esse humanismo espiritual? Vocês assistiram o vídeo de ontem? Eu acho que vocês assistiram, que eu vi aí que teve muitos visualização, né? Comentários aí e tal. Então, esse humanismo é o que, pessoal? É quando a gente espiritual, é quando a gente se conecta à nossa espiritualidade, a Deus, a Cristo, né? A gente trabalha esses lados também. Porque o ser humano não é só o corpo, tá, pessoal? Eu já venho falando isso aqui no meu vídeo. Quem é mais antigo aqui sabe, tá? Teve gente que ficava assim, o irmão Samuel ficou doido, tá dizendo que a gente não é o corpo. A gente não é esse corpo, tá? A gente é um conjunto, tá? A gente usa esses corpos, são corpos materiais, corpos
emocionais, corpo que é mental, né? E o corpo espiritual, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Que a gente usa, tá? Então, pessoal, por que que eu tô dando essa introdução toda aqui, toda essa introdução? Por que que eu tô dando? Tá? Que a gente vai estudar aqui é o quê? Nosso tema de hoje. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aqui. Achei. Eu tomei, ontem eu tomei várias vitaminas C, tá, pessoal? Eu tô me cuidando para minha voz, tá, pessoal? Eu também não ficar com o nariz entupido. Eu só tô dando uma espirrada assim, tá? Porque o clima, né, esfriou aí. Mas eu tô me cuidando. Tomei ontem vitamina C e tal, né? Tô tomando de dia e de noite para reforçar a minha imunidade, né, pessoal? Porque a gente, como é que se diz? O nosso corpo aqui, tá, pessoal? Tá exposto a tudo quanto é coisa aqui e a gente precisa cuidar. Então, se eu não tiver o corpo aqui, como é que eu vou usar a minha voz rouca, tá? Eu vou ser um espírito. Se eu aparecer como espírito aqui, vocês correm. Mas eu sou um espírito, tá? Você também é um, tá? Por isso que tem muita gente com medo de espírito, tá, pessoal? Isso é por causa da colocaram na nossa mente, tá, pessoal? Aí a gente tem medo de espírito, tá? Ontem mesmo eu tava de madrugada aqui, né? Tudo escuro. Eu coloquei a meditação, comecei a orar e eu sentindo que no ombro, na minha perna, tá? Parece que tinha alguém tocando, tá, pessoal? Eu digo, quem é que tá me tocando aí? E eu lá meditando, eu querendo. Mas eu sentindo que aquele toque tava me trazendo, parecendo uma cosquinha assim, me trazendo, fazer tipo uma cosquinha, me trazendo assim um equilíbrio, assim, uma coisa assim tão gostosa, tá? E eu fiquei parado. E foi tocando, tocando. E a pessoa, a outra pessoa levanta da cama no escuro, né? Quem é que tá me tocando aí? Mas isso eu já senti, tá? Deve ser o mentor trabalhando a minha frequência espiritual, tá, pessoal? Eu já sei que já aconteceu outras vezes comigo, agora eu fico quieto, eu só fico parado ali na meditação, aí eu tô vendo algo, né? Tocando para aquela cosquinha assim. Você sente no seu campo, aí você sente a cosquinha na perna, então. Faz parte, tá, pessoal? Então não tenha medo, a gente é um espírito, tá? Que temos um corpo agora. Se eu não tiver o corpo aqui, eu sou um espírito, aí vocês vão sair correndo. Vocês não vão querer ouvir a mensagem que eu vou trazer aqui, tá? Mas é isso, faz parte aqui, tá? Do processo. Então, vamos lá para o nosso estudo? O que é o desenvolvimento integral? Então, pessoal, a gente tem que ter um desenvolvimento, né, um crescimento integral. O que é esse integral? É aquele pão integral? Não, pessoal. Tá. É que você está como é que trabalhando todas essas camadas, né? Física, você vai ter que trabalhar o físico, o emocional, o mental, tá? A mente não pode ficar e o espiritual. Trabalhar o espiritual é trabalhar a conexão com Deus, com Cristo, né? Com o divino, tá, pessoal? Esse é o espiritual. E a gente trabalhar a mente, a gente trabalhar, começar a colocar a mente para equilibrar isso. A emoção também. Então, por isso que eu li ontem um versículo aqui, a gente tem que viver em paz, levar uma vida tranquila, tá? Que não cause
coisas emocionais que tiram a gente do equilíbrio. Mas é difícil, tá? Porque aqui a nossa realidade, né, pessoal? Você vê que sempre quer tirar a gente do desequilíbrio. Sempre levando a gente, tá? Então, aí eu coloquei a pergunta: e por que temos que entrar nesse processo de, cadê? De transformação profunda? Porque essa desenvolvimento integral é uma transformação profunda, pessoal. Não é uma transformação assim superficial. É uma transformação profunda, que só vai acontecer se você se alimentar da verdade, pessoal. Essa transformação só acontece quando você se alimenta daí. Por isso que o meu, como é que se diz? A minha preocupação aqui, eu faço o meu estudo, eu tiro aquilo que verdadeiramente existe verdade por detrás. Se não tiver, eu nem vou trazer aqui, pessoal, tá? Porque eu quero aqui que vocês cresçam nesse desenvolvimento integral, trabalhando toda essa sua espiritualidade para que você se torne uma ótima pessoa. Então, o humanismo venha para a sua vida. Porque o humanismo só vai acontecer quando você se desenvolver integralmente. Integral, né? Não é pão integral, não, tá? Às vezes eu tenho que até comer pão integral, tá? Porque é mais. Diz que é mais saudável, né? Não sei. Mas vamos ver. Aí, aí a primeira pergunta é: o que é o desenvolvimento integral, pessoal? Então, vamos saber o que é isso, tá? Para vocês terem uma ideia, já começar a elaborar o seu pensamento, seu estudo, tá? E você tira a sua conclusão, tá, pessoal? Então, ele fala, o desenvolvimento integral é um conceito, né? Conceito aí que é trazido, que se refere ao crescimento e o progresso de um indivíduo em toda a área da sua vida. Então, qual é toda a área da vida da pessoa? Ele vai limitar aqui, tá? Incluindo física, mental, emocional, social e espiritual. Então, essas áreas da vida, né, tem que ser desenvolvida, pessoal. Porque o ser humano é isso aqui, ó. É esse contexto aqui. Físico, né? Nosso corpo físico, mental, a mente, né? Porque muitos pensam que a mente está no cérebro e não está. Emocional é um campo, tá? Eu já expliquei isso aqui, tem vídeo explicando. Social, então, como é que socialmente você está lidando com a sua família, com no seu trabalho, com as pessoas que estão ao seu redor? E espiritualmente, então, como é que está a sua relação com Deus, com Cristo, com o divino? O ser humano é isso, pessoal. Ele tem que ter progresso, crescimento nessas áreas, porque se não tiver tendo crescimento nessas áreas, você não está tendo um desenvolvimento integral. Às vezes alguma pessoa está com problemas, tá? Então às vezes ele se desenvolve em algum contexto, mas outro não se desenvolve. Então, por isso que ainda não está ainda naquele desenvolvimento integrado. Então, por isso que a verdade, a essência, vai fazer com que isso seja um desenvolvimento integral. Ele fala, esse processo contínuo que envolve a busca por equilíbrio e harmonia em todas essas dimensões. Por quê? São dimensões, essas são a dimensão física, a dimensão mental, emocional, social, tá? Que a gente tem a sociabilidade, e a espiritual. Então, são dimensões, pessoal, que a gente precisa cuidar dessas camadas. Quem é que cuida? A sua consciência. Então, para uma pessoa ter, ela tem que ter percepção disso e cuidar,
ter compreensão sobre e cuidar dessas dimensões. Por quê? Se uma pessoa que nem tem consciência disso não acredita que existem essas dimensões, as dimensões espirituais, ela não acredita. Então, não vai trabalhar. Entende por que tem que estar desperto, pessoal? A consciência. Ele fala visando o bem-estar e a realização plena. Então, uma realização feliz. Então, esse trabalho é para você visar seu bem-estar, o bem-estar da consciência, né? E que você se sinta realizado, pleno, feliz nessa caminhada, tá? Que não é fácil, pessoal. Mas você só vai conseguir se você entrar nesse equilíbrio e harmonia dessas dimensões. Tem que haver um desenvolvimento espiritual integral, tá? Reunindo tudo isso, tá, pessoal? Então, agora a gente sabemos que é o desenvolvimento integral, então vamos continuar. Ele fala, o desenvolvimento integral é um processo de aprofundamento e fortalecimento da fé. Então, também, o desenvolvimento integral, você vai ter que se aprofundar e fortalecer a sua fé. Porque se você não fortalece, se aprofunda, a sua fé não cresce, você não vai desenvolver integralmente. Que ele fala que engloba o desenvolvimento da consciência, então, o crescimento da consciência, da mente, do coração e das ações. Então, coração das emoções, né? Buscando uma conexão mais profunda com o divino e com seu propósito de vida. Então, aí a pessoa começa a perceber, a entrar no propósito de vida dela. Só assim, pessoal, tá? Senão não vai ter como você ter um desenvolvimento integral se não tiver uma conexão profunda com o divino, com Deus, com a sua espiritualidade, com Cristo, tá? Não vai ter, tá? Aquela integral, você tem que estar no corpo de Cristo, qual Cristo é a cabeça. Ele fala, é um caminho de transformação pessoal. Pessoal. Tá, pessoal? Que redundância, né? Pessoal, tá, pessoal? Que visa transformar, que visa o desenvolvimento de virtudes, a expansão da consciência e buscar por um sentido maior para a existência. Então, essa transformação pessoal, ele vai visar você desenvolver as virtudes. Então, as virtudes da sua essência divina, da sua alma. E começar a expandir essa consciência. Porque aí você vai buscar um sentido maior para essa existência. Porque tem muita gente que está agora aqui não sabe o que está fazendo aqui, pessoal. Ela vai morrer um dia, ela vai sair daqui, ela sabe disso. Mas o que é que eu estou fazendo aqui? A vida dela, o que ela faz, parecendo que não tem sentido, não tem sabor. Eu vim fazer alguma coisa aqui. Mas o que é? Então, você só vai encontrar a resposta onde? É indo para algum grupo religioso desse? É indo pagar curso aí, né? Eu vi aqui uma mulher falar aqui nas redes sociais, né? Que ela negócio de ela reclamando da espiritualidade que está sendo aí, né? Pregada aí, que ela disse que tomou muito curso, né? É uma pessoa, eu vi que ela é uma pessoa que tem dinheiro, né? Tem uma posição. Então, ela para desenvolver a espiritualidade dela, começou a pagar curso aí. É o que os espiritualistas estão fazendo aí. Mas ela disse que não aprendeu nada o que é conexão. Tá? Ela foi e não aprendeu nada o que é conexão.
E ela disse que gastou um dinheiro danado, tá? Aí, ó, pessoal, tá? Vocês, por isso que tem muita gente aqui se inscrevendo. Estão dando valor o que eu estou passando aqui no meu canal, pessoal. De graça. E fica aí gravado aí no YouTube para você repetir quantas vezes você quiser. E muita gente não dá valor. Aí, ó, a mulher pagou tanto curso, ela estava falando aqui, eu vi nas redes sociais. E não aprendeu o que era essa conexão com a espiritualidade. Ela não estava conectada com a espiritualidade. Graças a Deus ela foi verdadeira, né, pessoal? Aí que ela percebeu que o centro da espiritualidade era Cristo. Era você deixar Cristo entrar no seu coração, para ele começar a crescer na sua vida. Ela estava falando isso, tá, pessoal? Eu estava ouvindo aí o vídeo dela, ela escrevendo, ela colocou nas redes sociais aí dela. Então, você entende? Não é você ir para um grupo, não é você pagar em curso que você vai ter essa conexão profunda, tá? Não é isso. A resposta está com você. Por isso que quando uma pessoa diz aqui, nossa, é verdade, irmão, seu vídeo, nossa, tocou no meu coração. Eu digo, essa verdade estava dentro de você. Eu só estou despertando ela agora. Eu sou seu espelho, você também está sendo meu espelho. Quando você confirma, isso quer dizer que eu estou ainda na verdade, estou na frequência, ainda não me desviei, tá? Ainda, tá, pessoal? Espero que Deus me sustente até meu último fôlego de vida aqui nessa realidade, tá? Espero que ele me sustente aí, tá? Eu tô, como é que se diz, me esforçando, tá, pessoal? Não levo uma vida como as outras pessoas levam, mas é a minha vida, é o que a espiritualidade quer que eu leve a vida. Eu sou uma vida reservada, tá, pessoal? Para eu me dedicar a essas coisas aqui, tá, pessoal? E graças a Deus, até agora, vocês têm sentido a verdade. Isso que é importante. Eu quero passar essa essência, porque se eu não estiver passando mais essa verdade, eu estou desviado, pessoal. Eu saí igual os outros aí. Me perdi por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de like, por causa de coisas aqui dessa realidade. E eu não posso me perder. Isso vai vir naturalmente. Olha aí, ó. Tem muito agora se inscreveu no meu canal. Eu dormi ontem e já apareceu inscrito. Já apareceu inscrito, tá? É a decisão da pessoa, é o toque da espiritualidade, tá? Eu não vou o meu trabalho não é para fazer isso, tá? Mas tem muita gente que faz isso porque aqui é um sistema que ele quer dinheiro, ele quer fama, ele quer aparecer na situação. Eu não queria nem aparecer, tá? Eu ia gravar áudio, tá, pessoal? Esses ensinamentos não ia ser assim, áudio e vídeo. Eu só ia gravar áudio e ia colocar aí para as pessoas ouvir o áudio. Mas eu sei que as pessoas gostam de assistir o vídeo com áudio, tá? Então, teve que meter esse cara aqui, a minha cara gorda aqui. Você olhando, tá? Eu até fiz a barba, né? Tá? Porque eu não consigo ficar sem com cabelo no rosto, né, pessoal? Me coça bastante, tá? Não sei, minha pele é diferente. Aí ele fala, o processo de aprofundamento espiritual envolve ampliação da consciência. Então, esse aprofundamento, né, é uma ampliação da consciência. A capacidade de perceber a interconexão entre todas as coisas e a importância de cada indivíduo no universo. Então, a gente está expandindo a consciência, ampliando, para a gente ter essa capacidade de perceber a interconexão, que a gente está
está interconectado a todas as coisas que existem. E a importância de cada indivíduo no universo. Então, qual é a importância de cada, qual é a sua função, a importância do outro, tá? Por isso que a gente nunca pode fazer algo sozinho. Sempre a gente depende do outro. Por isso que eu já gravei um vídeo aqui falando que eu dependo de vocês também, irmão. Sem a ajuda de vocês, sem a colaboração, sem o seu feedback falando sobre isso, sem a sua ajuda aí, vocês se inscrevendo, vocês divulgando o meu canal, porque eu fiquei sabendo que tem pessoa até que estava divulgando, mandando para os familiares dela meus vídeos, pessoal, divulgando o meu canal. Mas eu nem pedi, tá, pessoal? Então, isso é a pessoa sentiu da espiritualidade, tá? Tem pessoas que estão me ajudando aqui, aí no Pix, tem pessoas que estão me ajudando. Então, a gente está tudo interconectado, trabalhando para uma espiritualidade, para que as pessoas melhores se conectem. Não é só um trabalho. Eu já falei que esse trabalho não é meu, pessoal. Esse trabalho já existe. Já tem pessoas também fazendo aí. Umas estão fazendo com sinceridade, com amor, outras não estão fazendo, mas as pessoas estão aí. Porque a gente, ser humano aqui, estamos buscando essa conexão com Deus que a gente perdeu lá atrás. Lá quando Adão e Eva, tá? Então, a gente tá trabalhando essa conexão. Todos aí, tá? Alguns por interesse, alguns por... Mas estão trabalhando, porque sabe que não tem outra saída a não ser a nossa conexão com a espiritualidade. Tá? Enganando o outro, um fazendo, mas estão falando de coisas espirituais, tá? E o problema é esse, tá? Você fazer um garimpo, ver quem é que está verdadeiramente passando a frequência da espiritualidade. Você tem que fazer análise, tá, pessoal? Aí o que mais ele fala? A importância do desenvolvimento integral. Então, qual é a importância? Ele fala, o desenvolvimento integral é fundamental para o ser humano, pois permite que ele alcance um potencial máximo. É o que a gente está fazendo, tá? E viver uma vida plena e satisfatória. Então, a gente vai alcançar nosso potencial máximo. Então, daquele potencial do humanismo espiritual. A gente vai começar a passar aquela imagem, a imagem do verdadeiro humano. Porque essa imagem que agora as pessoas estão passando não é a verdadeira imagem do ser humano, tá, pessoal? Um roubando o outro, um fazendo mal para o outro. Isso não é a verdadeira imagem do ser humano. Isso já é uma imagem do inimigo que não quer que você seja o verdadeiro humanismo espiritual, que você entre nessa frequência. Tá? Então, ele fala, quando todas as áreas da vida estão em equilíbrio, a pessoa se sente mais feliz, saudável e realizada. Isso reflete em todas as suas atividades e relacionamentos. Então, se você está equilibrado, tá? Por isso que teve muitos aqui, quando veio para o meu canal, estava no dizer, quando ela se equilibrou, agora ela está mais feliz. Ela está se sentindo mais saudável, realizada. Então, todas as atividades dela e o relacionamento dela vai ser agora muito bem trabalhado, tá? Mais saudável para a vida. Ela vai ter conhecimento que ela vai ter que interagir com pessoas mais evoluídas, tá? Ela vai ter o direcionamento da espiritualidade. É isso, pessoal, tá? Aí ele fala as dimensões do desenvolvimento integral. Então, quais são essas dimensões? Ele fala, o desenvolvimento integral engloba diversas dimensões que são independentes e se influenciam mutuamente. Então,
ela está interligada mutuamente. São elas, primeiro, dimensão física. Então, essa vocês acreditam, né? Porque vocês estão vendo. Será que vocês estão vendo o meu corpo físico? Essas todo mundo acredita, então, que existe essa dimensão. A dimensão física diz respeito ao corpo e à saúde. Envolve cuidado com a alimentação, prática regular de exercício, descanso adequado, prevenção de doença. O corpo saudável é a base do desenvolvimento integral. Então, é o primeiro que a gente tem que cuidar, pessoal. Tá? Então, cuidar do nosso, fazer alimentação, né? Exercício físico, descansar adequadamente. Então, existe limite para a gente usar o corpo, né? Prevenir as doenças. Então, às vezes, isso, você indo no médico, fazendo exame para ver se não tem alguma coisa para você cuidar, né? Porque o corpo é a base aqui para você ficar nessa realidade. Se você não cuidar aqui da seu corpo, você vai, o seu espírito, sua consciência vai deixar o corpo. Você se torna um espírito, o corpo fica aí, caído aí no chão até a pessoa chegar a enterrar você. Tá, tá, pessoal? Então, por isso é a base que a gente fique nessa dimensão, tá? Aí o que mais? A dimensão mental. Então, é o que eu já expliquei aqui, porque alguns aí estudiosos acreditam que a mente está no cérebro. Não é. A mente usa o cérebro. Tá? Então, é uma dimensão mental. A dimensão mental se refere à capacidade de pensar, aprender, raciocinar e resolver problemas. Envolve um desenvolvimento intelectual, aquisição de conhecimento, habilidades cognitivas, tá? Porque vai usar o cérebro, estimulação mental constante. Então, porque essa dimensão é que está circundando, é tipo um corpo. É um corpo mental, aonde quando a gente está no corpo aqui, né? Ele está usando a mente aqui, o cérebro. Por isso que às vezes aqui o nosso raciocínio fica um pouco meio atrasado, lento, porque o nosso cérebro ele não é muito grande, ele é um cérebro, né? Você viu que os seres que é cabeçudo, por que ele quer ter muito cérebro? Para ele usar a função totalmente da mente, pessoal, mental. Então, você vê que a gente tem um pouco cérebro, então a gente usa para sobreviver aqui, tá? Esse cérebro é para isso. Mas quando a gente está fora do corpo, né? Quem teve experiência sabe disso, que a nossa mente ela funciona de um jeito mais abrangente. Por isso que é importante, tá, pessoal? A gente ter essa experiência, porque eu pensava antes assim, que eu tomei na psicologia. Mas depois que eu tive essa experiência, eu percebi que eu pensava fora do meu corpo. O cérebro estava lá, meu corpo, o cérebro estava lá parado e eu estava pensando fora. Então, essas experiências é muito importante, tá? Aí eu te falo a terceira, né, dimensão emocional. Então, ele fala a dimensão está relacionada ao sentimento, à emoção, à habilidade emocional. Envolve o autoconhecimento e a capacidade de lidar com a emoção de forma saudável e desenvolvimento de empatia e construção de relacionamento saudável. Então, a gente tem que cuidar disso, tá, pessoal? É também uma camada, tá? Então, tem pessoas com esse campo, essa dimensão emocional, com muitas coisas lá, tá, pessoal? Às vezes trauma, coisas guardando mágoa, tudo nesse campo não é bom, tá? Se você está com essas coisas, trabalha aí, tá, pessoal?
Trabalhe, busque uma terapia, busque uma ajuda para você trabalhar esse lado emocional. Você começar a entender por que eu passei por isso. Tem muitas pessoas que aconteceu trauma, tá, pessoal? E esse campo emocional está afetado por essas coisas. Então, tem que trabalhar. Então, a ajuda com a espiritualidade vai fazer com que você trabalhe esse campo, tá? Porque ele precisa estar livre para você estar com a emoção aberta para o desenvolvimento da empatia, né? De uma construção de um novo relacionamento saudável. Então, tem muitas pessoas, às vezes, não estão mais abertas para um relacionamento saudável porque ela já sofreu algum trauma no relacionamento, o qual afetou esse campo emocional dessa pessoa, tá? Então, tem que cuidar, tá, pessoal? Não pode, senão você não vai ter um desenvolvimento integral. Você vai estar faltando aí trabalhar esse lado. Você até pode ser uma pessoa espiritualizada, ter um conhecimento, mas se você não trabalha isso verdadeiramente você, vai ficar faltando. Aí falta você ter empatia pelas pessoas, né? Se abrir para outros relacionamentos saudáveis, você não se abre, você se fecha. Tem muitas pessoas assim, tá, pessoal? Pode ser em grupo religioso ou fora de grupo religioso. As pessoas estão assim porque estão se decepcionando, estão sofrendo trauma, coisas, tá? De relacionamento não muito agradável, tá, pessoal? Pela falta do conhecimento, então ela entra pela falta do conhecimento, então ela começa a sofrer. Aí o que é que ela faz? A reação normal é se trancar, porque ela não quer mais sofrer. É normal, mas precisa trabalhar, tá? Aí o que mais? Quarta dimensão social. Então, a dimensão social diz respeito à relação interpessoal e a interação com a sociedade. Isso envolve habilidade e capacidade de se relacionar com o outro, participação em grupo, em comunidade e contribuição para o bem-estar coletivo. Então, é você ter agora esse conhecimento e vai ter essas relações interpessoais. Você vai se interagir de um modo saudável, tá? Usar habilidades sociais, entender todo tipo de pessoas que você vai se relacionar. Aí, para você participar de um grupo, pessoal, porque a gente não pode viver aqui. A gente veio para viver em um grupo. O primeiro grupo que a gente vive é da nossa família. E você vê que às vezes tem pessoas na nossa família que, nossa, é difícil de a gente lidar. Mas é a nossa família, então. E a gente encarnou aqui para viver em grupo. Então, você tem que aprender habilidades, tá? De se relacionar. Então, trabalhar esse lado social, da dimensão social, é importante. Você vai ter uma contribuição para o bem-estar coletivo, tá? Principalmente você tem que fazer algo que faça bem a todos. Por isso que eu agradeço. Se esse meu trabalho está fazendo bem a todos aqui, pessoal, eu agradeço muito, tá? E vocês estão tendo aqui relações comigo. Escrevendo, outros me mandam no meu redes sociais, tá? Conversa pelo áudio comigo, por telefone. Mas vocês estão se relacionando, escrevendo aqui, me dando parabéns, tal. Então, você está se relacionando. Quando vocês param para assistir, vocês entram em conexão comigo, tá, pessoal? É importante e eu sei que cada um aqui está em um nível de consciência diferente. E eu tenho que saber me relacionar com vocês. Para não haver conflito, né, pessoal? Conflito, coisas que acontecem, tá? Por isso que esses grupos que vão aí, tem um grupo aí que eles dizem que é a igreja, né? Nossa, pessoal,
Quanta briga eu vi em grupo onde eu passei, o pau, o pau quebrando, tá? Mas é isso, porque falta trabalhar essa dimensão social, entender as outras pessoas. E isso é uma capacidade do trabalho que você tem com a espiritual. Tem empatia, tá? Tudo isso. Aí ele fala a quinta dimensão, a espiritual, né? Ele fala a dimensão espiritual se refere à busca de significado e propósito de vida. Então, essa dimensão significa que você tem que buscar um significado, pastor. Envolve a conexão com algo maior do que a nós mesmos. Então, Deus, né? Que está na gente, a parte divina. Seja que não seja através de religião, da filosofia ou de práticas espirituais, tá? A dimensão que dá sentido à direção à vida. Então, é uma dimensão que vai dar sentido. Então, não é através de religião, de filosofia ou de práticas espirituais. É você ter aquela dimensão, aquela conexão. Essas coisas vão ajudar, filosofia, práticas espirituais, vai ajudar. Mas é você, a consciência, que vai ter esse relacionamento com Deus. Em espírito, em verdade, tá? Porque Deus se relaciona com o seu espírito. Porque Deus é espírito. Ele não vai relacionar com carne aqui que você tem. É isso que as pessoas precisam entender, tá, pessoal? Principalmente esses daí que diz que você só vai ser salvo, ter um relacionamento com se tiver numa igreja física dessa aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é o que está acontecendo aqui, né? Na nossa realidade. Porque não entende as coisas espirituais, que pessoas que estão lendo, mas não é espiritual. São pessoas que estão pensando como um homem aqui, com o ego aqui. Tá? O que mais, pessoal? Ele fala a interdependência das dimensões. Então, ele fala que todas as dimensões do desenvolvimento integral são independentes, é separado, e se influencia mutuamente. Então, é separado, mas está tudo influenciado junto aqui com corpo, mente, está tudo simultaneamente trabalhando junto, tem que trabalhar junto. Por isso que você tem que chegar ao equilíbrio. Um desequilíbrio em uma dimensão pode afetar negativamente a outra. Então, se você não está bem nessas dimensões que a gente vai afetar a outra, comprometendo o desenvolvimento integral com o todo. Então, atrapalha o seu desenvolvimento integral com o todo. Então, com Deus, você não consegue se relacionar com Deus totalmente. Porque uma dimensão dessa desequilibrada, é por isso que eu estou falando. E tem pessoas na dimensão mental e emocional, pessoal, estão com muitos problemas, tá? Precisa cuidar disso. E às vezes até problema que é muito, já de muito tempo, problemas profundos, graves, tá? Sofreram coisas aqui nessa realidade que a energia ficou estagnada, tá? No campo emocional, e precisa ser cuidado disso para ir trabalhar, porque se você emocionalmente não está bem, não vai conseguir se conectar com o todo. Você não vai se conectar com Deus, pessoal. Você pode estar em qualquer grupo aí, o mestre que for que você acha que é o mestre de todo, não vai adiantar. Era o que estava acontecendo com... eu vi a mulher falando nas redes sociais que ela pensava que ia se conectar com a espiritualidade quando ela fosse tomar curso aí. Então,
Ela foi, tomou curso aí de muitos espiritualistas, tá? Mas ela não teve a conexão. Por quê? Deve estar tava com problema emocional, problema mental. Então, quando você tem algum problema, você, uma dimensão dessa estadia, afeta a outra negativamente. Vai comprometer o seu desenvolvimento, seu crescimento, né? Com um todo. Então, com Deus vai comprometer. É o que estava acontecendo com ela. Por isso que vocês estão aí, estão gastando dinheiro à toa aí, tá? Eu estou aqui dando a chave, ensinando a vocês o que vocês têm que fazer para você se conectar com Deus. Olha o teor do meu vídeo, pessoal. É por isso que tem muitas pessoas se inscrevendo aqui, porque ela quer receber essa informação. E pior que é de graça, né? Não estou fazendo curso aqui para você pagar aí R$ 100 aí por mês, né? R$ 200, cada explicação, tá? E tem muitos aí fazendo. E vocês tomando, e as pessoas não estão se conectando verdadeiramente, porque precisa trabalhar essas camadas. Porque se umas camadas de dimensão dessa está dizendo, você não vai se conectar com Deus. Esqueça. Ah, eu vou para a igreja, eu vou. Você pode ir quantas vezes você quiser, tá? Não vai acontecer. Porque você tem que trabalhar isso aí para que você tenha a conectividade com Deus, tá? Se aproxime de Deus. Aí ele fala como desenvolver integralmente, como se desenvolver integralmente. Então, ele vai dar a dica aqui, né? Ele fala, para desenvolver integralmente é importante dedicar tempo, esforço a cada uma das dimensões. Então, pessoal, não, tá vendo? Não pode, tá? A gente, por isso que o inimigo aqui tirou o nosso tempo, tá? E é por isso que a gente agora tem que fazer um esforço grande, tá? Eu sei que tem pessoas que nosso tempo dela é escasso até para assistir meu vídeo, tá, pessoal? E disse, nossa, irmão, 2 vídeos seus, nossa, eu não consegui só assistir um pela metade, oh meu Deus, é o tempo. Então, para que você não desenvolva isso, tá? Para você trabalhar. Então, você tem que fazer um esforço. Colocar também um objetivo de que o que é prioridade na sua vida. Você tem que fazer isso. É uma decisão sua, tá, pessoal? Eu não posso obrigar você, porque isso vai se tornar uma religião. Então, eu vou estar fazendo aqui uma religião. Eu estou trazendo esse para você tomar consciência. Se você toma consciência, não, é verdade. Vou tirar um tempo, vou fazer um esforço e tal. Aí é uma decisão sua. Por isso que eu gravo aqui no YouTube para deixar aí, para o momento que você tem o tempo, você se dedicar a esse trabalho espiritual, tá? Dessas dimensões, tá? Às vezes as dimensões emocionais são muito profundas, tá? Problema muito delicado, então vai precisar de você procurar um terapeuta, tá? Um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta energético para trabalhar esse lado emocional. Porque senão não vai conectar com Deus, tá? Eu não engano vocês aqui. Vocês podem haver engano dos outros. Enquanto você não trabalhar essa dimensão, você não vai ter um desenvolvimento integral, tá? Por isso que tem muita gente que me confessou que estava na igreja, as pessoas sentiam as coisas e ela não sentia. Por que você não está sentindo? Tem alguma coisa errada. Os seus canais estão fechados. Entende? Canais, os chakras. Lembra que eu já falei aqui sobre os canais fechados? Então, tem que trabalhar esse lado. E às vezes é coisa emocional, tá, pessoal? É logo aqui, ó, no cardíaco, tá? Todas as pessoas devem ter esse problema. Todas.
tá? Então ele fala, alguma estratégia para isso inclui. Então, ele vai falar aqui que a gente precisa fazer uma estratégia para que a gente desenvolva essas dimensões, né? Tenha esse desenvolvimento integral, tá? Então, vamos estudar isso, tá, pessoal? No próximo bloco, tá? Porque já é 55 minutos, tá? Nossa, você vê, né? Vou parar aqui. A gente vai estudar a estratégia no próximo bloco, tá, pessoal? Então, marca aqui, segunda parte, né? Segunda parte, que eu vou ali fazer uma merenda. E daqui a pouco eu volto para a gente continuar essa segunda parte, saber as metas, como é que a gente tem que fazer, tá? Eu vou dar aqui já, tô dando aqui a sopa no mel. Sopa no mel? Tô dando aqui a comidinha na boca de vocês, tá? E vocês não estão pagando nada. Porque tem gente aí que está tomando curso caro, mas ainda não estão conectados à espiritualidade. Por quê? Tem problemas emocionais que precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado para que depois ela venha ter uma conexão mais profunda, tá? Então, vamos conversar isso na segunda parte, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.